Ricardo, a gente está vendo, por outro lado, a tentativa da extrema-direita de, a todo custo, desconstruir a narrativa da esquerda. É o papel deles, evidentemente, tentando falar que o Supremo Tribunal capturou, sequestrou a pauta política. O Flávio Bolsonaro foi mais além, participou de um evento em Roma, e nesse evento em Roma o Flávio disse que o STF manda no Congresso Nacional. Estava em Roma na viagem que eles fizeram para visitar, inclusive, a Carla Zambelli. Ele participou de um evento e nesse evento ele disse que o STF manda. Eu vou colocar aqui a fala do Silas Malafaia. Eu já peço desculpas antes, tá? Tá? Mas eu vou botar o Silas Malafaia aqui para depois eu fazer as perguntas e a gente comentar também. Gente, vamos contribuir, vamos compartilhar a live também, vamos lá. Essa esquerda vagabunda, que não tem caráter, que tem ódio e vingança, quer ganhar a eleição na caneta e não no voto, é contra. E aí o senhor, um constitucionalista, vem falar uma asneira dessa. STF, executivo, se meter na competência do Congresso Nacional, isso é uma vergonha. Rasgam a Constituição a seu bel prazer por interesses vergonhosos para satisfazer a vaidade de meia dúzia de ministros do STF. Isso é uma vergonha. Anistia ampla, geral e restrita é que tem que ser dada. A anistia da dosimetria. Que dosagem de pena. Eu não acredito que um constitucionalista fale uma asneira desse tamanho. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe você e sua família. E tenha misericórdia dessas pessoas condenadas injustamente por uma farsa de pseudogolpe. Essa esquerda... Ele está se referindo ao Michel Temer, tá? A revolta do Silas Malafaia é com o Michel Temer. E aí, a partir desse vídeo, a minha pergunta para o Ricardo é: Ricardo, entrou na história, entrou no jogo, entraram nos destaques da grande mídia, inclusive, Aécio Neves e Michel Temer sendo consultados e recebendo Paulinho da Força para trabalhar o texto, então, da PEC da dosimetria. Globo News dando destaque, depois entrevistando somente o Aécio, sem o Paulinho da Força. É o tipo de perfil que a mídia hegemônica gosta. Como é que tu vê essa participação do Temer e do Aécio? O Temer é pela experiência em dar golpes? Seria isso? O Aécio porque é a direita que sabe sentar e pegar talheres? Queria te ouvir, meu caro. Então, o Temer, porque está acostumado a salvar a pele do Bolsonaro, né? Toda vez que o Bolsonaro faz uma grande bobagem, o Temer vai lá e socorre. Teve aquele episódio do 7 de setembro de 2021, em que ele xingou o Alexandre de Moraes, falou que não ia obedecer às ordens. O Temer teve que ir lá socorrer para fazer uma carta pedindo perdão. Agora, mais uma vez, Temer socorrendo Jair Bolsonaro. É um movimento esperado, assim, porque, de fato, existe um grupo político que se considera ao centro democrático, né, que é onde está o Aécio Neves, onde está o Paulinho da Força também, que se considera tutor da sabedoria política do Brasil. Como, né, inclusive, no vídeo que eles gravaram juntos, o Paulinho fala essa briga de extrema-direita com extrema-esquerda, como se fosse uma disputa entre dois polos dessa natureza, como se existisse, de fato, uma extrema-esquerda, né, fazendo alguma coisa. A extrema-esquerda cabe numa Kombi no Brasil. A extrema-esquerda não tem um vereador eleito, nenhum, no Brasil inteiro. Né? Então, assim, há uma falsa dicotomia, uma falsa polarização, mas eles se arrogam naquele direito de achar que são os sensatos da vez. Né? O que vai acontecer, na verdade, é que não pode haver negociação, porque diz que tem uma negociação com o Supremo Tribunal Federal, que ligaram para o Alexandre de Moraes para poder ver se ele concorda com essa coisa da diminuição de penas, que ligaram para o Gilmar Mendes falando da mesma coisa. O Supremo Tribunal Federal não tem que participar dessa discussão. Primeiro, porque não é função do Supremo Tribunal Federal. A função dele é julgar o que cai lá, quando ele é provocado. Né? E não é função política. E segundo, que essa discussão ainda vai ter que ser travada muito fortemente dentro do Congresso Nacional até chegar a um consenso. E esse consenso, pelo que a gente está analisando com o posicionamento do Senado, esse consenso só vai chegar se ele não beneficiar o Jair Bolsonaro. Ele pode até beneficiar
os demais lá, os peixes pequenos que foram lá quebrar tudo no 8 de janeiro, né, por conta dessa coisa do enquadramento do crime de multidão. Mas, assim, consenso só vai haver se Jair Bolsonaro não for beneficiado. Se de alguma maneira ele tiver redução de pena, se de alguma maneira ele for beneficiado, acabou de ser condenado, faz uma semana que ele foi condenado, já estão discutindo reduzir pena de Bolsonaro. Então, assim, é totalmente descabida essa discussão. E só vai haver consenso se ele não for beneficiado, né? E aí é que eu quero ver como é que vai se comportar o Congresso Nacional nesse sentido. Por quê? Porque todo mundo vai pôr toda a força nessa discussão, né? A esquerda também vai pôr toda a força que tem, o governo vai pôr toda a força que tem nessa discussão, e eu não vejo possibilidade de acordo que beneficie Bolsonaro. E tem que ser assim mesmo, porque as lideranças, quem organiza tudo que aconteceu, quem organizou o golpe de Estado, esse tem que pagar, e tem que pagar, inclusive tinha que ter pena aumentada, não só não pode diminuir, como tinha que aumentar a pena de quem é liderança nesse tipo de crime, né? Eu entendo muitas vezes, porque é o seguinte, tem gente que discute algumas penas, 17 anos de pena para muita gente, teve gente que pegou 22 anos de pena, é pena de assassino muitas vezes. Então isso gera na sociedade brasileira uma ideia de que pode ter uma distorção, uma ideia de que pode ter um certo exagero. Então, assim, eu também não sou completamente contra você concluir que o crime de multidão deve ter uma pena diminuída. Porém, quem organiza, quem programa, quem instiga, quem incentiva, quem financia, esse tem que ter a pena aumentada, né? Então, não vai ter essa discussão simples, fácil, como o Paulinho, como o Aécio, como o Temer estão esperando, não. Essa discussão vai ser muito profunda e muito difícil, vai ser muito brigada dentro do Congresso Nacional para se chegar a alguma conclusão. Eu acho que alguma coisa vai ter, professor. Alguma coisa vai ter, algum benefício para quem está preso vai ter. Só não pode ter para o próprio Bolsonaro e para os demais líderes desse plano golpista. E a ameaça que o Valdemar Costa Neto fez, dizendo que se o Senado não aprovar a anistia, ele pode obstruir através de dispositivo legal, ele pode obstruir porque ele tem muitos senadores e aí ele pode parar tudo, ele sabe que ele vai prejudicar o Brasil com isso, mas é a única arma que ele tem para aprovar a anistia. Tu acredita nesse tipo de ameaça? Eu acredito sim, porque de fato eles têm muitos senadores e eles já fizeram isso na Câmara, já fizeram todo um trabalho de obstrução, inclusive ilegal, que foi aquele motim que foi realizado na Câmara dos Deputados e no Senado também. Então, eu acredito que eles podem tentar fazer um novo motim de outra forma, fazendo obstrução legal, né? É possível paralisar? É possível, porque senador para isso eles têm quantidade suficiente. Não tem para aprovar aquilo que eles querem, mas eles têm para dificultar o trabalho do Senado. Por outro lado, também, eu vejo que o Davi Alcolumbre não tem medo de cara feia bolsonarista, não. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira briga com bolsonaristas que ele compra, e ele comprou essa. E essa, de fato, vai ser uma briga, talvez a briga mais difícil que ele vai comprar nesse período em que ele vai estar como presidente do Senado, justamente por quê? Porque o PL, principalmente, né, não quer deixar votar nada, não importa o que seja, quer barrar tudo. E a gente tem votações importantes em andamento. Então, essa chantagem é esperada por parte dos bolsonaristas, vai dar trabalho, mas precisa ter uma certa organização, principalmente conhecimento do regimento, né? Os políticos que vão fazer o combate precisam conhecer o regimento do Senado para fazer o enfrentamento e tentar impedir esse bloqueio das ações. Mas que pode acontecer, pode sim. Eu acredito, inclusive, que vai acontecer a tentativa de paralisar os trabalhos no Senado, viu?